Tudo bom? Hoje nós queríamos falar um pouquinho de um tema que é bastante polêmico e pouco conhecido, mas que o mundo cristão tem que entender profundamente. Afinal, ele é só a ponta de um grande iceberg. Eu estou falando da ideologia de gênero, bastante difundida nos dias de hoje e, como eu disse anteriormente, mal compreendida. Eu vou fazer um breve relato sobre a história dessa ideologia. Primeiro precisamos entender o que é uma ideologia. Ideologia é uma mentira que se reveste de padrões ou de condutas de verdade. É uma falácia, algo que se coloca como verdade absoluta para que as pessoas possam acreditar e defender. A ideologia de gênero é a mentira de que a nossa biologia não é definitiva, não tem valor sobre o que nós somos. Ou seja, é a desconstrução da biologia humana. Homem não é homem, mulher não é mulher, adulto não é adulto, criança não é criança. Somos todos gênero, passíveis de alteração e de escolha individual. E o simples ato de não fazer essa escolha é um ato ou de segregação, ou de autoritarismo, ou um ato de força contra a vontade e o desejo individual. Essa monstruosidade, porque é isso que é a ideologia de gênero, para não usar palavras mais fortes e ríspidas, ela nasce por volta da década de 50, quando o mundo pós-guerra começa a se preocupar com os efeitos da Segunda Guerra Mundial, que gera falta de água, gera falta de fome, gera falta de comida, fome, gera falta de terra, falta de agricultura suficiente para alimentar, falta de escola, falta de infraestrutura, enfim. No pós-guerra o homem se deparou que o mundo não é capaz mais de absorver todas essas demandas e era necessário controlar a natalidade. A partir daí se estrutura paralelamente à ONU um Conselho de Controle Populacional que começa a estudar sistematicamente as metodologias anticoncepcionais e antirreprodutivas. Aí vão surgir o uso da pílula anticoncepcional, as camisinhas, a legalização do aborto e muitos outros movimentos que nascem não na perspectiva de cuidar das pessoas ou de libertar as pessoas, mas de controlar a natalidade mundial. Acontece que rapidamente essas pessoas percebem que isso não tem eficácia. E aí a ONU já estava, no âmbito feminino, impregnada de feministas marxistas, que começam a desenvolver algumas ideologias de libertação feminina. Nesse período começa a nascer a noção, não o conceito que hoje nós temos, mas a noção de empoderamento feminino. As feministas marxistas trazem da origem do marxismo, lá dos escritos centenários de Marx, que a família é a primeira célula repressora da humanidade. E a família precisa ser destruída, como está registrado lá nos escritos de Marx. Karl Marx, no seu itinerário funesto, ele diz que a família tem que ser exterminada, porque se a família não for exterminada, não há possibilidade de se construir o marxismo puro, o marxismo verdadeiro, o comunismo, né? Então esse itinerário ele vem sofrendo alterações, o marxismo de classe perde a sua batalha, perde a sua guerra com o fim da União Soviética e se reinventa na perspectiva, nos mesmos anos 50, na perspectiva do marxismo cultural, que vai dar o tom, numa lógica de controle agora não das classes operárias e dominantes ou governos, mas numa lógica do controle do pensamento
humano. Então o marxismo, que se estrutura inicialmente numa perspectiva de luta de classe, muda o seu itinerário, mas continua tendo na família um dos seus alvos prediletos. A ideologia de gênero é só a ponta do iceberg dessa construção de controle de pensamento através da desconstrução biológica. Junto com esse pacote existe a pedofilia, quer dizer, já que não existe gênero, criança, homem, mulher, homem pode se relacionar com criança, mulher pode se relacionar com filho, pai pode se relacionar com filha, e aí nasce a libertinagem da pedofilia. Há pouco tempo vimos aí em pseudos artes expostas no MASP em São Paulo coisas desse gênero, não é? Além disso, nós temos aí no Congresso a lei da mordaça, a lei da palmada, que proíbe os pais darem uma palmadinha, uma correção, ensinar o que é certo, o que é errado, os exageros contra a homofobia, a ditadura do politicamente correto. Todo esse pacote compõe esse itinerário marxista feminista que nasce e se consolida em 1995, em 2005, não, em 1995 mesmo, na Conferência de Pequim. Na Conferência de Pequim é que nasce esse nome gênero, quer dizer, ideologia de sexo vira ideologia de gênero, ardilosamente maquinado através de um livro de uma ideóloga muito famosa desse movimento, chamada Judith Butler. A Judith Butler é que define claramente, num livro lançado nos anos 2000, essa perspectiva da desconstrução biológica, que nós não somos nada, nós somos o que escolhemos ser, né? Contrariando tanto os fundamentos do mundo judaico-cristão como os fundamentos darwinistas. Porque quem é cristão acredita que Deus fez homem e mulher e ponto, né? Sem nenhuma variação. E quem é darwinista acredita na teoria da evolução e na seleção das espécies. Portanto, a natureza seleciona homem e seleciona mulher. Então, o que nós cristãos precisamos compreender é que por trás dessa lógica de liberdade, desse itinerário aparentemente simpático de proteção de classes oprimidas, de proteção de comportamentos que não são comportamentos padrão, existem, na realidade, fundamentos inconfessáveis. Você nunca vai ver um marxista, nunca vai ver um comunista, nunca vai ver ninguém de esquerda assumir que essa ideologia de gênero, mais esse pacote macabro que nós citamos aqui, tem como finalidade final a desconstrução e a destruição final da família, não é? E isso só pode ser projeto do diabo. Eu, num vídeo anterior, onde eu falo sobre anticristo, eu classifico Karl Marx dentro dessa perspectiva de um dos anticristos, porque ele tem todo esse estereótipo citado e demonstrado na Bíblia, não é? Esse vídeo é um vídeo que fala sobre anticristo e falso profeta. É muito interessante. Se vocês entrarem aí no nosso canal, vocês vão ver e vão poder checar o que a gente está falando. Então, concluindo, a ideologia de gênero é um movimento de natureza político, ideológico, marxista, que tem como finalidade básica a desconstrução e a destruição da família. Eu vou dar só um dado aqui para terminar, que é muito importante. Existem alguns países evoluídos que já adotaram na sua base curricular nacional a ideologia de gênero. A Inglaterra é um deles. Depois que a Inglaterra adotou a ideologia de gênero, o índice de crianças com depressão, síndrome do pânico e todas essas doenças de ordem psicológica aumentou 1000%. 1000% na Inglaterra.
1000%. São dados da própria ONU, não é? Então é muito importante nós, cristãos, estarmos conscientes de que isso é algo infame, macabro, antibíblico e, acima de tudo, demoníaco. Porque o projeto da família é um projeto de Deus. Quem fundou a família é um projeto de Deus. E quem vem destruir a família é um projeto do diabo. Isso começa lá no Éden. Essa desconstrução da família, quando o diabo coloca homem e mulher numa situação de vulnerabilidade através do pecado. A ideologia de gênero nada mais é do que mais uma reedição desse projeto facínula do inimigo das nossas almas, que vem sempre com uma roupagem muito agradável, como foi naquele episódio do Éden, na perspectiva de libertar as pessoas. Lembram no Éden como foi? Não, comam do fruto e vão se libertar do poder de Deus, vão ser como Deus, vocês vão saber de tudo. A ideologia de gênero vem da mesma perspectiva. Você é o que você quer ser, você é o que você tiver vontade de ser, não existem fronteiras para você, você é o máximo, não é? Falácia, infâmia, perversidade. Portanto, nós cristãos devemos ter um posicionamento claro, devemos entender o que é e, acima de tudo, devemos combater o Estado quer entrar dentro das nossas casas através de todos esses instrumentos ditatoriais de comportamento e de pensamento e quer mandar na nossa casa, mandar na educação que vamos dar aos nossos filhos, na perspectiva de criar um padrão, porque o padrão é tudo que o diabo gosta, porque o padrão é controlável, o padrão é aferível, e Deus, como disse no vídeo anterior, não é um Deus de padrão, é um Deus de diversidade. Espero ter, de alguma forma, contribuído na perspectiva de esclarecer um pouco o que é essa tão falada e macabra ideologia de gênero, na perspectiva de que você possa se posicionar com muita tranquilidade e serenidade frente a esse debate. Um grande abraço, que o Senhor Jesus possa te abençoar. Tenha uma boa noite, um bom final de semana e que até a próxima. E se você gostou, não deixe de assinar lá o nosso canal, de clicar que gostou, na perspectiva da gente ter um feedback desses vídeos. Um grande abraço e que novamente o Senhor Jesus te abençoe.